Então é o seguinte, hoje a gente vai tratar de uma espécie de cilada na qual a gente se mete muitas vezes nos nossos campos relacionais, não só amorosos, relacionais, de relações em geral, que é entrar nas relações, que são lugares de vínculo e conexão, em busca de estabelecer dominância e vitória, de ser melhor. Eu quero entrar aqui para ser melhor que aquele outro, né? E aí eu entro nesse lugar de vínculo querendo ser melhor. Isso acontece de muitos jeitos, eu vou botar logo de uma vez o índice aqui pra gente pensar, tá aqui o índice, eu vou tentar fazer esse vídeo de um jeito assim mais direto, didático possível, vou tentar, né? E a gente vai compreender algumas coisas que são fundamentais para entender como é que isso acontece, alguns conceitos importantes eu acho, e aí depois a gente vai entender por que isso não funciona e qual que seria uma melhor alternativa, tá bom? Então, vamos lá, vamos nessa. É como sempre, tudo que eu disser vai estar na descrição, tudo que eu citar, os vídeos que eu citar, tudo que eu falar aqui do canal ou de outro lugar, os conceitos prévios, né, os pré-conceitos vão estar aí embaixo, e então não se preocupe, o que você não entender, aí embaixo vai estar explicado, tá bom? Então tá, primeira coisa que a gente precisa pensar para tratar disso, para pensar sobre isso, é no conceito de desamparo, né? O desamparo vai ser fundamental para sacar por que a gente vai para as relações nessa ânsia, nesse afã de dominar, né? O desamparo. Eu falei do desamparo no último vídeo sobre a política, né? Eu apontei o desamparo como causa dessa situação de disputa que a gente vive. Se quiser vai ver o último vídeo lá sobre a eleição, né? Tá embaixo também. Mas eu fiz uma argumentação que é um pouco falha, assim, ela tem buraco, como sempre, né? Mas ela tem buracos, assim, que eu apontei naquele vídeo uma espécie de ideia de que o desamparo gera dominância. Isso não é verdade, o desamparo não gera dominância. A dominância é uma das nossas necessidades afetivas, emocionais fundamentais, ela está em todos nós, assim como a necessidade de ser amado, né? de que o outro nos ame, assim como a necessidade de cuidar, quer dizer, de cuidar do outro, né? Que essas duas juntas formam os sistemas de vínculo, né? Então eu preciso que o outro cuide, ou me ame, cuide de mim, e o outro precisa cuidar de mim, né? A dupla mãe-bebê nesse sentido, ou pai-bebê, enfim, nesse começo, o cuidador-bebê, estabelece o campo de vínculo, né? Então são necessidades que estão dadas em todos nós, mas ao mesmo tempo a gente tem a necessidade de dominância, em todos nós também, não só humanos, né? Em todos nós, assim, a necessidade de que a coisa seja do meu jeito, né? De que eu ganhe, de que eu vença, de que eu satisfaça as minhas necessidades, a necessidade de que eu satisfaça as minhas necessidades, as minhas vontades, de que eu seja o sujeito daquela relação e não o objeto daquela relação, né? Que seja sobre mim, né? Isso aí está conectado aos campos de narcisismo que a gente fala tanto aqui nesse canal. Bom, mas então eu deixei passar assim uma ideia de que se a gente não tivesse em desamparo, a gente não teria dominância, o que não é verdade. Mas eu acredito sim que se a gente não estivesse em desamparo, em condição de tanto desamparo, a gente teria mais flexibilidade em relação à nossa dominância. Bom, então tá, o que é o desamparo? Vamos pensar. O desamparo é essa espécie de condição humana básica na qual a gente depende do outro para sobreviver, né? Assim, eu dependo do outro para satisfazer as minhas necessidades mais básicas. Isso é a condição do bebê nesse sentido. Se alguém não me amar, eu não sobrevivo. Todos nós passamos por essa condição, né? Todos nós vivemos isso, o que quer dizer que se estamos aqui, todos nós fomos em alguma medida amados. Por mais que não sinta assim, por mais que você não sinta, não experimente desse jeito, algum amor você recebeu, senão você não estaria vivo. Eu sempre falo isso pra muita gente, né? Se você tá aqui, algum amor teve, senão você não estaria aqui falando comigo. Bom, mas na base do nosso sistema lá atrás, da nossa história, a gente então esteve nessa condição muito fundamental de desamparo. Eu tenho um vídeo sobre desamparo, se você quiser olhar, tá aí embaixo. Mas, enfim, dá pra entender o que eu quero dizer, tô colocando isso de um jeito bem sintético. Eu preciso do outro para sobreviver, né? Se não tiver o outro, eu me dou muito mal, em todos os sentidos, né? Nesse começo, para satisfazer qualquer necessidade, eu preciso do outro, praticamente qualquer necessidade, né? Então, eu me sinto nessa condição de fragilidade extrema, né? De exposição, de dependência extrema. Beleza. À medida que a gente vai sendo cuidado e nutrido e amado e contornado, vamos dizer assim, a gente vai ganhando autonomia. A gente vai ampliando as nossas capacidades de buscar para além do objeto imediato, o outro, que é a mãe, no primeiro momento, e a gente vai conseguindo experimentar, ter essa experiência de satisfação das nossas necessidades em outros campos. Assim, eu consigo ir até ali buscar uma água na geladeira, né? Então, eu não preciso chorar para alguém me dar um peito, né? Nesse sentido, assim, bem básico, dá para entender. Então, com isso, a tendência é que a nossa condição de desamparo, ela ceda, né? Ela vai ceder, ela vai diminuir ao longo da vida, né? Então,
Se tudo correu bem, você teve amparo, né? Você teve contorno, você teve cuidado, você teve amor, você foi cuidado, né? E você, ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, você foi ampliando seus campos de autonomia, ou seja, diminuindo seu desamparo, sacou? Então isso é muito importante de entender. Por outro lado, em muitos casos, né, o que garante essa diminuição são os campos de vínculo, entendeu? Então a garantia, a segurança do vínculo, diminui o desamparo nesse sentido. Eu sei que eu posso ir e voltar porque aqui há amparo. Eu sei que eu posso testar e perder porque aqui há amparo, né? Eu tenho segurança desse meu vínculo, dessa condição básica que foi estabelecida nessa primeira relação de que eu sou amado, vamos dizer assim, minimamente amado, né? Não é se eu sou amado, loucamente amado, minimamente amado. Tá. Por outro lado, se esse amor não está dado, se não há segurança nesse amor, nesse vínculo, nessa conexão, se não há segurança, se essa conexão é instável, ela não é incondicional, ela é condicionada a uma série de condições, né? Então você tem que ser assim, XYZ para ser amado. Nessa situação existe aí uma instabilidade de vínculo, né? Você não sabe se você vai ser amado ou não, isso está sempre em aberto, você está sempre mais ou menos ameaçado né? Você não sabe o que você pode fazer que vai te deixar abandonado de repente, o que vai acontecer e tal. Você não tem como saber, né? Então você pode ir ali, tropeçar e de repente você volta, não tem mais ninguém, sabe? Você foi buscar água e de repente você derrubou o copo e aí sua mãe foi embora porque você errou, né? Ou você desejou quem você não devia, por exemplo, né? Ou você desejou de uma maneira que você não devia, ou você teve uma agressividade, você gritou e de repente o outro vai embora, né? Então, quando esse sistema de vínculo, esses sistemas de vínculo que estão ligados à nossa necessidade de ser amado e do outro lado a necessidade de cuidar, eles são estáveis, a gente não consegue vivenciar a saída do desamparo, né? O desamparo sempre está lá assim como uma espécie de ameaça de fundo. Qualquer coisa que você faça, você pode retornar para o desamparo, entendeu? Então, isso é uma ideia importante. E o que acontece paradoxalmente a partir daí é que, com isso, a gente se sente à mercê do outro, né? Veja bem que isso agora é bem importante. A gente se sente objeto do outro, do amor do outro. E a gente é objeto do amor do outro, assim como o outro também é objeto do nosso amor e por aí vai. A gente é sujeito-objeto o tempo inteiro, né? Eu sou o sujeito que conjuga o verbo e eu sou o objeto conjugado pelo verbo do outro também, entendeu? Da necessidade do outro, da minha necessidade, por aí vai, né? Sujeito-objeto, isso a gente está sempre numa alternância de posição, teoricamente. Em princípio. Mas, então, se eu estou sempre na posição de objeto do amor do outro e esse amor não é dado, ele não é absoluto, e esse amor não está garantido, então essa posição de objeto, para mim, de objeto do amor do outro, ela é muito ameaçadora e ela é muito desconfortável. Então, se isso é assim, a posição de objeto, para mim, ela é insuportável. Ela é ameaçadora, ela é muito ruim, né? De maneiras diversas, mas acho que dá para entender. Se o amor não está dado, a posição de objeto é insuportável. Eu não sei se eu vou ser amado ou não. Então, eu faço de tudo para fugir dessa posição, para estabelecer um lugar no qual as coisas vão ser sempre do meu jeito, eu vou estar por cima, eu vou ser o sujeito da relação. Então, eu passo a buscar, assim, nessa lógica que a gente está estabelecendo aqui, campos de dominância, né? Eu preciso ir para as relações na posição de sujeito, eu não posso me colocar na posição de objeto porque ela é muito instável. E aí a gente vai em busca de relações de dominância, né? Então eu quero dominar aquele outro sujeito, eu quero saber que ele não pode ir embora, eu quero saber que ele não pode me abandonar, eu quero saber que ele não pode me dizer não, ele não tem o direito de me dizer não, porque eu sou o sujeito aqui, eu mando aqui nessa história, né? Essa posição de sujeito é fundamental para a gente sobreviver, perceba, né? Para a gente conseguir um monte de coisa que a gente precisa se colocar nessa posição, mas existe aí uma fantasia de que se eu submeter o outro à posição de objeto, ele não pode sair, né? Como era lá atrás, essa ameaça de abandono, né? Das figuras parentais. Então, se eu mandar sempre, for sempre do meu jeito, abandono não acontece, porque eu não quero abandono, né? Então eu estabeleço relações nas quais eu mando, né? Eu mando assim. Então a gente aí parte para a lógica de dominância nos campos relacionais, que é um erro, basicamente, né? Bom, por que é um erro? Porque o outro pode sempre sair. Independente da sua fantasia de dominância, o outro sempre pode ir embora. Independente mesmo, tá? E aliás, várias vezes a própria lógica de dominância faz o outro ir embora, né? Mas enfim, a gente não precisa entrar nesses pormenores do que faz o outro ir embora ou não, porque isso é da fantasia do outro, das necessidades do outro, como eu sempre digo também. Mas o importante é perceber que isso não faz o outro não ir embora. E pior que isso, isso estabelece uma impossibilidade de se relacionar nos campos de vínculo. Vou explicar por quê. 3 razões, tá? Pensa agora comigo, concentra aqui, vamos lá. Primeira formulação básica. Se você tem que ficar por cima, ou seja, ser dominante, você não consegue ficar perto. Quanto mais acima você tem que ficar do outro, por cima não, por cima até dá para ficar perto, mas brincadeiras à parte,
Isso a gente poderia pensar sobre o sexo de fato, mas não vamos pensar sobre isso agora. Você tem que ficar acima do outro, quanto mais acima do outro, menos perto do outro você consegue ficar. Essa é a primeira ideia, básica, entendeu? Fundamental de entender. 1. 2. Se você tem que ser o sujeito sempre, isso eu conjugo o verbo, você não pode ser o objeto nunca, porque essa posição de objeto é insuportável. Mas, para ser amado pelo outro, você precisa ser objeto do amor do outro. Entendeu? Então, se é sempre sobre mim, se eu sou sempre o sujeito, sou sempre eu que conjugo esse diabo desse verbo do querer, eu não posso ser querido pelo outro, porque eu me coloco na posição de objeto e ela é insuportável. Então é um paradoxo que também não se fecha. 3. O terceiro ponto, ele retorna bem lá para a base, para essa primeira figura inicial, que é o seguinte: se eu preciso ser maior que o outro, eu não posso ser contornado pelo outro e cuidado, amparado pelo outro, né? Que é a posição lá inicial, que é insuportável para você pela ambivalência que ela te trazia. Eu não sei como é que eu vou ser cuidado, se eu vou ser cuidado ou não, se eu vou ser contornado ou não. Então, essa posição é insuportável. Então, você não se permite ser cuidado, contornado. E necessariamente, nos campos relacionais, a gente vai precisar ser cuidado. Cuidar e ser cuidado, né? Porque a gente vai falhar, a gente vai doer, a gente vai sofrer e a gente precisa poder partilhar isso com o outro. Mas se eu não posso ser menor, eu não posso reconhecer as minhas fragilidades, as minhas dores e deixar o outro cuidar de mim de vez em quando, pelo menos, né? Eu não posso deixar porque isso me recoloca na posição de objeto e ela é insuportável para mim. E necessariamente na vida a gente vai passar por essas posições, por essas situações, por essas experiências de sofrimento. E a gente está nas relações também para ser cuidado. Então, uma outra parte desse paradoxo, né? São pelo menos três lados que a gente pode pensar que inviabilizam, que estragam, arrebentam, desfazem o campo relacional, o campo do vínculo, se a gente vai para ele com a lógica da dominância imperativa, assim, né? Eu tenho que dominar. E aí a gente já pensa sobre uma saída, né? Sobre as saídas, né? O que quer dizer, se a gente voltar atrás nesse argumento que eu estabeleci até aqui, a gente precisa pensar que, para que a gente saia da situação de desamparo, o vínculo ele tem que ser mais ou menos garantido e seguro. Então, para que isso aconteça, a gente tem que conseguir estabelecer lugares, locos, campos de vínculo, de vinculação, de relação, que sejam mais ou menos estáveis. A gente tem que buscar isso. Então, as minhas fragilidades, diferenças, os meus desvios, como eu falei no nosso último vídeo, eles não geram a ameaça de inadequação. O que é inadequação? É que o meu desvio gera o meu abandono, entendeu? Então, se a gente consegue compor campos de vínculo nos quais os meus desvios não geram inadequação, ou seja, eles não ameaçam a ruptura, aí a gente começa a ter alguma segurança do vínculo, da conexão, a gente começa a ter alguma segurança disso e a gente se retira desse lugar de necessidade de vencer sempre. Então a gente pode se recolocar na posição de objeto porque afinal de contas ela não é mais insuportável. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que conseguir, que a gente tem que conseguir, todos nós juntos de alguma maneira, e eu acho que esse canal aqui também funciona para isso, construir campos de vínculo a partir que considerem que englobem as nossas fragilidades e os nossos desvios, que isso não seja condicional ou condicionante do amor, entendeu? Esse é o ponto fundamental. A pergunta é, a gente está conseguindo fazer isso? Onde é que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? É possível porque todo mundo tem fragilidade, tem erros, tem desvios. Então a gente tem que conseguir construir campos de partilha disso. É óbvio, né? Para que isso seja viável. E a gente vai abrir um outro pensamento aqui que tem a ver com esse lance da fragilidade e da dominância nesse sentido, que é muito importante sobre o ideal do eu e que vai também fazer você pensar sobre essa saída aí, né? Sobre essa reconstrução dessa lógica relacional para sair do campo da dominância. Eu vou te falar de mais um paradoxo que tem a ver com o ideal do eu no amor, né? A gente já falou sobre isso aqui também, sobre o ideal do eu bastante, tá? Embaixo se você quiser olhar. O ideal do eu seria assim, numa formulação simples, quem eu preciso ser para ser amado. Então, muitas vezes, a gente vai em busca dos campos relacionais, né? A gente se interessa por alguém, ou seja, um amigo, uma amiga, um chefe, um parceiro, um companheiro, namorado, o que quer que seja, porque essa pessoa cumpre para formar uma figura, né? Uma figura sobre você que te aumentaria as chances de você ser amado, vamos dizer assim, né? Então, aquilo é o que me falta para ser amado, né? Então essa pessoa está acima de mim, ela tem algum atributo que eu não tenho, ela tem alguma qualidade que eu não tenho, eu olho para ela de baixo para cima, assim, sendo bem simplista, tá? E aí eu vou em busca dessa relação em função dessa lógica, eu vou conseguir aquilo que me falta, que está acima de mim, para que eu seja amado. Só que isso é, de novo, um paradoxo, é um problema, né? Nesse sentido, se você
perder, se você não conseguir, você vai perder, e se você ganhar, você vai perder também. O que isso quer dizer? Então, eu vou em busca dessa pessoa que está acima de mim, ela me rejeita, eu perdi. Eu confirmo a minha hipótese básica de que eu não mereço ser amado mesmo, de que eu sou muito cagado. Se eu consigo trazer essa pessoa para mim, né, colocar ela na posição de meu objeto, né, então agora ela é minha, agora ela faz parte do que eu domino, necessariamente, na minha lógica de dominância, essa pessoa não está mais acima de mim. Logo, quando você consegue submeter essa pessoa ao seu domínio, ela perde a função em si dela de elevar você no campo da dominância. Percebe? Isso é bem importante. Se ela se submeter a você, entrar no seu campo aqui, virar o seu objeto, ela não cumpre mais a função de elevação, a sua função de elevação no campo hierárquico da dominância. Assim. Então, sempre que você consegue o que você quer, você não quer mais o que você consegue. Aquilo perdeu o valor. Se a gente está no campo da dominância, entendeu? Se a gente está no campo do vínculo, a gente está falando de uma outra coisa, né? Que tem tudo a ver com reconhecer as fragilidades para estabelecer vínculo a partir daí. O campo do vínculo é um campo de proximidade, de reconhecimento, que na lógica humana tem a ver com eu me sinto reconhecido por esse outro me compreende em função das minhas falhas e gosta de mim e se aproxima de mim exatamente em função das minhas falhas, não apesar das minhas falhas, né? Pode ser apesar das minhas falhas, mas em função das minhas falhas também. Eu olho para o outro, eu me aproximo desse outro, né? Eu estabeleço uma força de atração em relação a esse outro, não fingindo, né, que eu não sou o que eu sou, que eu sou o que eu não sou, mas estabelecendo o campo de reconhecimento a partir dessas coisas que eu sou, vamos dizer assim, que eu trago. E aí, nesse sentido, quanto mais perto, mais interessante é, né? Quanto mais próximo, mais interessante é. Então, você não corre o risco de cair nesse paradoxo de quando ele se rebaixa, ele perde a função, a razão de ser. Bom, essencialmente é isso. Eu espero ter ajudado, espero que tenha dado para entender isso que eu estabeleci aqui para vocês. Se não deu, pergunta aí embaixo que eu posso desenvolver mais. E a gente se vê na live da Autoescrita que acontece todos os sábados. E lá a Autoescrita é um processo de pesquisa, né? Sobre essas nossas necessidades, essas nossas forças e vetores e as lógicas que a gente estabelece nas relações com os outros. E então a gente se vê lá e lá a gente trabalha e consegue compreender melhor como é que cada um de nós, né, realmente funciona. Mais do que eu falar assim, que eu sempre vou falar em termos mais gerais, né? Então, quando a gente consegue pesquisar a si mesmo, a gente tem mais chance de compreender melhor essa lógica e de tentar estabelecer novas lógicas, tá bom? É isso, a gente se vê na live ou então até semana que vem a gente conversa mais, tá bom? Obrigado, gente. Tchau.